A agricultura digital é cada vez mais presente no campo e o uso da inteligência artificial se torna então premente. Para conversar um pouquinho mais sobre este assunto, nós convidamos para o que fique bem claro de hoje o Dr. Jaime Barbedo, ele que é pesquisador da Embrapa Agricultura Digital e que está lá em Campinas para conversar com a gente. Dr. Jaime, prazer enorme recebê-lo aqui no que fique bem claro de hoje. Prazer é meu. Quem vai me ajudar aqui a tocar essa entrevista é o especialista em inovação, o Flávio Amaral, jornalista, que é da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, também está aqui conosco. Flávio, muito obrigado também pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Flávio, em geral eu dou o pontapé inicial na entrevista, mas quando a gente recebe um colega aí, companheiro participando da entrevista, então eu dou a possibilidade para que ele abra aí o nosso programa com questionamento. Então eu peço a você que faça a gentileza aí de abrir a nossa entrevista com o Dr. Jaime. Bom, primeiramente, falar de inteligência artificial, né, é algo que a gente precisa realmente criar oportunidades para essa pauta, né, é algo que vem crescendo em várias culturas, né, em vários meios, na indústria, no comércio e no agronegócio não pode ser diferente, né, o agronegócio, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, ele é digital, ele é inovador, os produtores rurais estão dia após dia buscando oportunidades para produzir cada vez mais e com sustentabilidade. Então, parabéns, né, pela escolha dessa temática aí por vocês. Eu acho que vai ser um papo muito esclarecedor para todo mundo e, lógico, para mim também, né, que todos nós temos que aprender todos os dias sobre, não só sobre a inteligência artificial no agronegócio, mas essa evolução, essa digitalização, esse agro 4.0. Eu acho que você tem razão, porque realmente a gente quando a gente fala hoje em agricultura de precisão, nós não podemos prescindir aí de toda a tecnologia que foi incorporada. E aí então eu trago já para essa discussão o Dr. Jaime, que vem esclarecer aí essas questões. Dr. Jaime, quando a gente conversou agora recentemente, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aí na Embrapa Agricultura Digital, e a gente falou exatamente a respeito dessa questão da cultura digital do produtor em relação a essa absorção daquilo que está sendo produzido nos laboratórios, quer dizer, em tecnologia. Muitas vezes a pesquisa ela ainda não está disponível para o produtor exatamente porque há um distanciamento entre a aplicabilidade dela, muitas vezes não é nem o próprio desenvolvimento tecnológico, mas a aplicabilidade que ela tem hoje na difusão tecnológica. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, para a gente dar um pontapé inicial e começar exatamente falando sobre essas questões. A gente sabe e deve avançar também sobre o tema da conectividade, que talvez seja tão importante também a ser trazido aqui, mas eu queria que o senhor falasse e abordasse inicialmente esse tema, quer dizer, a cultura digital, o agricultor hoje, ele está de maneira mais harmônica, preparado para receber todo esse volume que a gente tem de tecnologia disponível no mercado hoje? Bom, aqui no Brasil, em especial, a gente tem diferentes níveis dessa, vamos colocar assim, uma educação digital com o produtor. Existem produtores que têm um interesse muito grande na tecnologia, gostam de estar sempre na frente, gostam sempre de adotar tudo que surge de novo, e esse pessoal, tecnologias novas que surjam, que realmente funcionam, eles vão adotar e não vão ter grandes problemas. Só que nós temos uma grande parcela desses produtores, desse público potencial para essas tecnologias, que, apesar de já terem um contato com a tecnologia, já que todo mundo, pelo menos um smartphone hoje em dia já tem, mas eles não têm, muitas vezes, um alinhamento do que eles podem esperar dessas tecnologias. E está começando a haver, já há alguns anos, já tem havido um esforço para educar essas pessoas, educar no sentido mesmo de informar o que essas tecnologias podem fazer, para onde nós estamos caminhando, o que eles podem esperar ou não dessas tecnologias, mas está melhorando. Eu acho que a educação digital das pessoas de uma maneira geral, dos produtores em particular, vem melhorando bastante nos últimos anos. E a gente pode dizer, eu quando abri aqui o programa, eu fiz questão, inclusive, de salientar que a questão da inteligência artificial, ela é hoje primordial no processo de apuração hoje das informações daquilo que está se realizando dentro do campo. Como é que está o estágio, então, que a gente se encontra? Porque nós sabemos hoje que a inteligência artificial ela precisa ser educada dentro do processo, né? Exatamente. Então, já há muitos anos,
o desenvolvimento de sensores vem acontecendo de maneira bastante acelerada. A gente tem muitos sensores que podem ser aplicados, podem ser usados no campo. Então, nós temos muitos olhos, muitos ouvidos, muitas bocas, muitos tatos ali no campo. Só que esses dados, por si só, eles não resolvem nada. Você precisa de ferramentas que peguem esses dados, peguem essa informação que está escondida ali no que aqueles sensores conseguiram detectar e processem isso de maneira a que saia, na saída desses modelos de inteligência artificial, uma informação que seja útil para o produtor para a tomada de decisões, principalmente, né? Então, o estágio que a gente está nós temos muitos sensores, muitos dados estão sendo capturados, a tecnologia de inteligência artificial evoluiu muito, só que ainda existe um gap aí. Muita coisa interessante está sendo pesquisada aqui na Embrapa, em universidades no Brasil e no mundo, muita coisa que tem um potencial enorme para a agricultura, só que nós temos ainda um gap de dados. Nós precisamos da participação dos produtores para coletar esses dados para a gente, que a gente consiga, então, ensinar esses modelos. O que você colocou é exatamente isso. A gente precisa ensinar o computador a reconhecer ou a identificar aquilo que você quer que ele faça. E sem os dados necessários, ele não vai conseguir fazer isso. E um exemplo bastante clássico, por exemplo, é a detecção de doenças no campo, detecção e reconhecimento de doenças nas plantas. A gente conseguiu resultados muito bons já em pesquisa, porém, a gente precisa de uma base de imagens que realmente abarque toda a variabilidade que a gente encontra na agricultura. E como qualquer um que trabalha na agricultura sabe, o ambiente agrícola é bastante complexo, existem diferenças na iluminação, diferenças de cultivares, diferenças geográficas, diferenças da meteorologia do local. Então, tudo isso tem que estar contemplado dentro dessas bases de dados que são usadas para treinar os modelos de inteligência artificial. E para a gente coletar esses dados, não vai ser um pesquisador sozinho que vai conseguir fazer isso. A gente tem que ter os proprietários, os produtores mesmo, sendo parceiros da gente no desenvolvimento dessas tecnologias e ajudando a gente, então, a chegar a produtos realmente interessantes. Mas já existem alguns produtos, alguns resultados que já estão sendo utilizados em campo. Por exemplo, existem sensores, câmeras que são colocadas no maquinário agrícola. Esses sensores, essas câmeras automaticamente detectam ervas daninhas e já mandam o comando para que seja aplicado ali o produto para eliminar essas ervas daninhas. Isso já é uma tecnologia real que está sendo utilizada na prática e muitas outras vão continuar surgindo nos próximos anos. Bom, o senhor falou a respeito dessa diferença, né, de perfis de produtores, de condições de produtores. Hoje no Brasil, e eu posso falar até por Minas Gerais, que é a nossa área de atuação aqui no Sistema FAENG, né, a gente fala que Minas Gerais é um resumo do país, tanto do ponto de vista climático, quanto do ponto de vista de multiplicidade aí de produção de culturas, né? Para o produtor que está nos acompanhando agora, a inteligência artificial é algo que pode ser aplicado a qualquer cultura? Sim, na verdade, uma das belezas dos modelos de inteligência artificial é que uma vez que você tem um modelo para uma determinada cultura, por exemplo, você gera um modelo para reconhecimento de doenças em soja, por exemplo. Para você estender isso para o café, para o milho ou para qualquer outra cultura, basta utilizar o mesmo processo que foi utilizado para a soja, apenas alimentar com os dados específicos daquela cultura. Então, eu estou dando sempre o exemplo de doenças, mas em todos os outros aspectos do dia a dia da propriedade rural, uma vez que você tem um modelo que funcione para um determinado contexto, para uma determinada cultura, um determinado tipo de propriedade, você consegue estender isso para outros contextos, desde que você tenha os dados adequados para fazer isso. Aí o senhor volta, né, de novo nessa questão da construção desse banco de dados, né? Dessa big data, né? Quer dizer, da formação aí de um volume de informações, mas muitas vezes o volume de informações por si só ele não é um dado concreto onde se possa agir em cima dele, quer dizer, é necessário de alguma maneira tabulá-lo, quer dizer, buscar aquilo que se precisa. Como é que os senhores, a partir desta construção, desse volume de informações, trabalham ou constroem, vamos dizer, aquilo que de fato seja a informação que venha a se transformar em ciência aplicada, né? Quer dizer, tirar aquele dado bruto e refiná-lo a ponto de transformar aquilo num produto efetivamente. Como é que é esse trabalho do pesquisador? Então, esse processamento inicial dos dados para que você possa... Não basta simplesmente você coletar 1 milhão de imagens, jogar no modelo e não falar nada mais sobre isso. Tem um monte de imagens aqui, aprenda. Não é isso. Você tem que falar o que tem naquela imagem ou no dado que você tá aplicando ao modelo.
E para isso a gente precisa e vem utilizando muito o apoio de agrônomos especialistas no problema que está sendo tratado. Então, no caso de doenças, nós temos fitopatologistas que ajudam a gente a tratar esses dados e a qualificar esses dados para submeter ao modelo. No caso de pragas, nós temos entomólogos e pessoas especializadas naquelas pragas em particular, e assim por diante. Diferentes problemas envolvem diferentes especialistas, normalmente agrônomos mesmo, ou então veterinários, a gente trabalha também bastante na cadeia de produção animal, que ajudem a gente a qualificar esses dados e então ensinar melhor o modelo a fazer o que a gente quer que ele faça. E o senhor falou a respeito dessa questão da inteligência artificial, dessa captura de dados, desse conjunto de dados que o dado sozinho ele não leva ninguém a lugar nenhum, né? O senhor entende que a junção, a conexão da inteligência artificial com IoT, com Big Data, pode gerar um ganho ainda mais para o meio rural? Sim, isso já vem sendo feito, né? Mas aí foi exatamente o que se falou. Tem muitos dados, uma quantidade de dados está sendo gerada, mas esses dados precisam ser qualificados, tratados, rotulados, né? Você precisa saber o que cada um desses dados representa para ensinar os modelos. E aí entra também a questão da conectividade, como foi colocado aqui no começo. O Brasil ainda tem uns buracos, bastante grandes de conectividade locais, em que realmente você não tem acesso a nenhum tipo de conectividade, e essa situação precisa ser resolvida, porque a inteligência artificial tem um potencial muito grande para diminuir as desigualdades que a gente tem entre diferentes produtores, entre diferentes regiões, só que tem o potencial de aumentar essas desigualdades também. E a gente tem que evitar ao máximo que isso aconteça. E uma das questões que precisa ser resolvida para que a inteligência artificial possa chegar aos que mais precisam, possa reduzir essa diferença, é justamente você ter a conectividade no campo, e aí então poder dar o máximo uso que a gente pode ter a essas tecnologias que você mencionou, de IoT, sensores, redes de sensores, drones, outro tipo de coisas que muitas vezes dependem de uma infraestrutura mínima de telecomunicações, de conexões, né, para que a gente consiga coletar esses dados e processar eles de maneira adequada. Essa questão da capacidade que hoje você tem dos sistemas informatizados, digitalizados, do uso, inclusive, da microbiologia dentro desse processo aí de robótica e de informática, quer dizer, todo esse casamento que você tem da ciência, dos vários ramos da ciência, tem muita capacidade hoje de você trazer o produtor, os produtores mais atrasados hoje para o processo produtivo, mas também tem o potencial de aprofundar cada vez mais aí, ou ainda mais o distanciamento que há até mesmo entre grandes produtores. Você tem, às vezes, uma propriedade que é limítrofe com a outra, em que há um grau enorme de tecnologia incorporada, enquanto que na propriedade ao lado você tem, de fato, ainda uma carência desse processo tecnológico. Eu sei que muitas vezes para o cientista que trabalha o produto propriamente dito, essa questão, não que ela não importe, ela importa e importa muito, eu sei, está na perspectiva principalmente dos pesquisadores da Embrapa, mas a pesquisa aplicada muitas vezes ela tem um objetivo e ela talvez naquele exato momento ela não tenha o comprometimento de trazer a igualdade, de harmonizar o processo de produção de uma maneira geral. Mas eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais essa questão, porque eu acho que essa coisa da conectividade ainda é o nosso grande problema, que a gente precisa ainda superar essa questão, porque nós temos visto aí que muitos dos produtores eles conseguem, muitas vezes, a grande parte deles, ter o acesso à rede de internet quando vão até a sede do município, que fica muitas vezes quilômetros distante, no telefone celular. O senhor entende que esse distanciamento, a utilização dessas redes informatizadas, a gente está mais próximo de solucionar isso de uma maneira global, porque a gente fala muito na rede 5G, mas sabemos que tem um gap aí que vai ser bastante grande durante um longo tempo, né? Tem havido esforços, bastantes esforços no sentido de reduzir esses gaps, mas as dimensões do Brasil são gigantescas. A gente sabe que há locais que são muito remotos, que não há interesse comercial, por exemplo, das operadoras de levar, pelo menos inicialmente, levar o sinal para lá. E mesmo desafio técnico, às vezes não é nem falta de interesse, os desafios técnicos de você conseguir levar um sinal até aqueles locais é bastante grande. Só que há novas tecnologias que estão surgindo nesse sentido também, e tem havido esforços de pesquisa mesmo, esforços de ir a campo, ir a esses locais e tentar achar soluções que tragam essa conectividade mínima para os pesquisadores, para os produtores.
E como você mencionou, normalmente os pesquisadores que estão trabalhando num problema científico, ele tem aquele interesse de resolver aquele problema, sem se preocupar muito com quem vai atingir, mas hoje há uma preocupação, tem havido cada vez mais uma preocupação dos projetos, além de ter um especialista que vai tentar resolver aquele problema, ter diferentes perfis de pessoas, pessoas com perfil econômico, perfil social, que consigam entender como é que funciona aquela tecnologia, como aquela tecnologia deve chegar ao usuário final e tentar, então, fazer de maneira com que o processo seja um pouco mais simples, um pouco mais direto, para que isso chegue à clientela final e aqueles que mais precisam, como a gente comentou anteriormente. Então, tem havido uma preocupação muito grande para que essas novas tecnologias não agravem essas diferenças e acabem não só não beneficiando, mas ainda atrapalhando quem mais precisa, mas que todos tenham acesso às tecnologias, democratize e torne, então, essa tecnologia mais efetiva. E já aproveitando o gancho, é importante deixar claro que essas tecnologias não visam substituir o elemento humano. Essas tecnologias visam tornar mais rápida e mais objetiva a obtenção de informações sobre a propriedade, de maneira que a tomada de decisões possa ser tomada de maneira mais rápida. Mas o especialista e o proprietário, eles vão sempre ter que estar ali observando e vendo se aquilo realmente é útil, e a tomada de decisões ainda está muito longe do computador conseguir uma tomada de decisões com a capacidade que o ser humano tem de analisar os diferentes aspectos e realmente chegar a uma solução ou a uma decisão que seja mais adequada para a situação, porque nunca é tão simples, nunca é só detectou doença, é aquilo ali, pronto, aplica, ou detectou algum problema e vai. Tem muitos fatores que têm que ser considerados, econômicos, sociais, ambientais, e só o ser humano consegue isso. E o objetivo realmente é acelerar o processo de tomar decisões para reduzir perdas, reduzir e aumentar a produtividade. Esse, no final das contas, é isso: reduzir perdas, aumentar a produtividade, de maneira que todo mundo ganhe. E você acha que a conexão 5G vai ser um marco na democratização do acesso à internet? E aí eu vou aproveitar para fazer uma segunda pergunta, né? Nós temos aí pequenos e médios produtores que têm, muitas das vezes, formas de investir, recursos para investir nessas tecnologias de ponta, tentar nos seus processos produtivos, né? Você acha que startups, cooperativas são agentes aliados aí para facilitar o acesso a essas novas soluções no mercado? Bom, então são duas perguntas. A primeira pergunta é a questão do 5G. Não só o 5G, mas várias tecnologias novas de telecomunicações vêm surgindo que tornam mais factível e mais barato levar sinais aos rincões, aos locais mais isolados e aqueles buracos de conexão que a gente sabe que existem, não só no Brasil, mas no mundo todo. Até em países desenvolvidos há locais em que a conectividade é sofrível. Então, essas tecnologias estão surgindo, há esforços de pesquisa e a gente está vendo melhoras. A gente vê, eu conheço alguns produtores que até pouco tempo atrás não tinham sinal nenhum e agora tem lá a internet, não é uma internet muito rápida, mas já conseguem pelo menos um mínimo de acesso à rede e a todos os benefícios que isso traz. Não tenha dúvida. Por exemplo, uma empresa de pesquisa como a Embrapa, nós não temos o objetivo de levar até o usuário final essas tecnologias. A gente tem problemas de pesquisa que a gente quer resolver, mas a gente precisa muito dessa parceria com a iniciativa privada. Não só startups, não só cooperativas, mas grandes empresas também, qualquer um que tenha interesse em levar essa tecnologia até o usuário final. E isso é de fundamental importância, inclusive para a democratização dessas tecnologias. E é interessante que você tenha falado desses parceiros também, porque muitas das tecnologias que são geradas, elas têm um custo, às vezes, relativamente elevado para que cada produtor adquira aquela tecnologia separadamente e aplique ele mesmo. E, às vezes, é uma tecnologia difícil de se utilizar. Então, a prestação de serviços usando essas tecnologias, até mesmo na extensão rural, é algo que a gente antevê que vai ser de grande importância, seja por startups, seja por extensão rural, seja por empresas que já estejam atuando no agro. Então, essa parceria entre a pesquisa, seja ela pública ou privada, e a iniciativa privada, empresas que têm interesse em explorar essas tecnologias, é fundamental para que a gente consiga atingir realmente o potencial total das tecnologias que estão sendo geradas.
Doutor Jaime, cada vez maior aí a pressão por uma produção sustentada, né? Seja por compromissos internacionais assumidos que o Brasil terá de cumprir, seja porque há aí pressões internacionais que muitas vezes utilizam o tema ambiental até mesmo como barreira aí comercial. De que modo, eu lhe pergunto, a agricultura digital, a inteligência artificial e toda essa reunião aí de tecnologia que a gente sabe que a gente está vendo, essa revolução que é provocada pela junção tecnológica, dos vários campos da ciência, ela pode ajudar nesse processo de uma produção mais limpa, com menos emissões, com mais resgate de carbono? Existem vários aspectos que a inteligência artificial pode auxiliar. Existem alguns exemplos que eu posso dar. A racionalização do uso de recursos é uma das coisas onde, de imediato, a gente já poderia ver um grande impacto. Dando um exemplo, por exemplo, no caso de doenças em plantas. Se você tem um mecanismo de detectar doença o mais cedo possível, usando inteligência artificial, em que você tem um monitoramento da propriedade, você tem a confiança de que aquele sistema vai detectar a doença assim que ela aparecer, você pode aplicar simplesmente a quantidade necessária do defensivo para combater aquela doença, ao invés de fazer como muitas vezes é feito hoje, de fazer uma aplicação mais alta sobre a propriedade inteira, para garantir que não haja problemas no futuro. Então, haveria uma racionalização desse uso, você tem uma redução de custos para o proprietário, uma redução do uso do defensivo, ou seja, menos impacto ambiental, e tudo isso, ou seja, todos ganham na parte ambiental, na parte econômica, na produção em si, você tem uma produção mais limpa e evita o aparecimento de problemas mais graves. Ou, por exemplo, no uso da água, você pode fazer uma irrigação, pode fazer o uso da água de maneira mais adequada, dependendo de como você mapeia a tua propriedade onde há mais necessidades, ou então no caso de nitrogênio também, no caso de nutrição da vegetal, todas essas aplicações têm muito a ganhar com a inteligência artificial. O senhor falou uma coisa que me chamou a atenção, quer dizer, se você tem confiança, quando o senhor explicava a aplicabilidade aí da tecnologia, o que falta de fato para que a gente possa ter confiança principalmente nesses dispositivos de leitura que a gente faz, por exemplo, para poder observar a quantidade dos animais que podem ser contabilizados no campo, ou mesmo o tamanho, o peso, a idade, a identificação efetivamente de parâmetros que possam levar aí a uma decisão do produtor. O que está faltando para que esta confiança ela seja plena do produtor em relação à tecnologia? Ou do próprio pesquisador em relação à tecnologia aplicada, né? Existem dois aspectos importantes por trás dessa pergunta. Primeiro, a gente tem que saber quando a tecnologia está madura. Eu digo nós, pesquisadores, ou aquela empresa, ou quem quer explorar aquela tecnologia. Porque a gente sabe de alguns casos em que a tecnologia foi introduzida no mercado muito cedo, ela não estava madura, ela tinha um grau de falhas muito grande, e isso acaba arruinando a percepção do produtor a respeito da tecnologia. Então, mesmo que depois surja uma tecnologia que realmente funcione, o produtor já vai ficar com o pé atrás. Eu testei aquela e não funcionou, então não quero adotar isso. Então tem que ter essa consciência, tanto por parte do pesquisador, ou por parte das pessoas que querem explorar essa tecnologia, para saber exatamente quando a tecnologia está madura para ser levada para o mercado. Bom, e aí, como amadurecer essa tecnologia? Como saber se ela não está madura? Você tem que ver, sempre olhar para os dados. Eu sempre bato nessa tecla, mas os dados hoje são a parte mais importante dessa questão da inteligência artificial. Você tem que olhar para os seus dados e saber se eles realmente representam todas as condições, toda a variabilidade que você encontra na prática ou não. Se o modelo de inteligência artificial foi treinado com uma base que era incompleta, quando ele se deparar com uma situação para a qual ele não foi ensinado a lidar, ele vai falhar. Então, para as tecnologias ficarem maduras, a gente precisa de mais dados de qualidade para melhorar esses modelos, para chegar então no ponto que realmente a gente consiga levar essas tecnologias para o campo e elas funcionarem de fato e trazerem valor para o proprietário. Quer dizer, colocar elas muito antes, sem que elas sejam realmente testadas nos campos experimentais, na verdade você acaba tirando toda a credibilidade da tecnologia aplicada e isso acaba atrasando todo o processo. A gente tem aí alguns exemplos disso. Flávio, a gente tem 2 minutos, 30 segundos para a tua pergunta, 1,5 minutos, por gentileza, para o doutor Jaime responder, pode ser? Claro, agora. Nós estamos falando muito sobre esse entrave, né, que é esse obstáculo, na verdade, que é testar essas soluções
né, na propriedade rural, e eu acho que os produtores eles têm que ter cada vez mais conhecimento dessas novas tecnologias, desse universo, desse ecossistema de inovação, de startups do mercado. O senhor acha que, falando do ponto de vista do empreendedor, né, do CEO de uma startup, do presidente de uma empresa, há ainda um campo vasto a ser estudado e utilizado no campo para a aplicação de inteligência artificial no meio rural? Você acha que ainda tem muito campo para ser investido por parte de startups ou mesmo empresas gerais de base tecnológica? Sem dúvida, principalmente na agricultura, que é um ambiente mais difícil do que na indústria e em outras áreas, há um espaço muito grande para o crescimento da inteligência artificial. Uma vez que você tenha realmente um produto bom, que tenha modelos de inteligência artificial, ou mesmo que não seja inteligência artificial, mas uma tecnologia que funcione de fato, os produtores estão ávidos por receberem essas tecnologias. Você comentou da questão de testar em campo, tudo. Eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens de produtores que veem programas como esse aqui, veem o que a gente está fazendo e colocam as suas propriedades à disposição. Olha, se você quiser testar esse produto aqui com a gente, as portas estão abertas, nós gostaríamos muito de participar desse processo. Então, a gente vê uma vontade de todos os lados de que essas tecnologias realmente cheguem lá, cheguem a campo, e há muitas mesmo aplicações para esse tipo de tecnologia, e eu acho que isso é reversível. A gente chegou num ponto que na agricultura vai demorar um pouquinho mais, não por falta de vontade, não por falta de esforço, mas por causa da dificuldade do ambiente de campo, mas a gente já vê algumas tecnologias chegando e essa coisa só vai acelerar. Eu acho que a década agora, essa década de 2020, 2030, a gente vai ver uma revolução no campo baseada nessa inteligência artificial. Quer dizer, ainda mais profunda do que a gente tem visto, ainda mais tecnologia, mais produtividade, mais riqueza que deve sair do campo. Doutor Jaime, muito obrigado pela gentileza, foi um prazer enorme ter recebido o senhor aqui no nosso programa, e eu espero ter a oportunidade de poder encontrá-lo novamente pessoalmente, porque realmente foi muito bacana ter estado aí na Embrapa Agricultura Digital, de conhecer todo esse processo aí desenvolvido lá. Prazer enorme tê-lo recebido aqui novamente. Eu que agradeço vocês me receberem aqui. Flávio, meu amigo, obrigado pela gentileza aí de participar do nosso programa, você que abrilhantou, sem dúvida, aí, mais aí essa nossa edição. Prazer enorme também. Prazer foi meu em participar, e conte comigo, conte com o Sistema FAENG para levar cada vez mais informação para o campo. Não tenha dúvida, a gente conta sim. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.